Programa Inovação em Pauta de hoje vai falar sobre energia solar. Quantos de vocês aí de casa já pensaram, né, em instalar, por exemplo, placas de energia solar ou na sua empresa, na sua própria residência? Será que isso ainda é caro? Né? A gente sabe que um tempo atrás aí sempre saíam reportagens, né, dizendo que o pessoal está começando a investir em placas de energia solar. Mas será que é para mim? Será que é para o meu negócio? A minha empresa hoje precisa de placas de energia solar já para eu ter uma energia um pouco mais limpa, né? E também baratear a minha conta de energia? Então a gente vai falar sobre isso hoje, junto com um convidado também muito especial da Celesc, que vai trazer um pouco desse mercado, né? Como é que está esse mercado aqui em Santa Catarina e também, claro, no Brasil. Mas a gente vai trazer aqui um visionário, um empreendedor que pensou também nessa nova tecnologia, que já não é tão nova assim, né? Mas é um novo modo de você ter energia também em casa. E tudo partiu quando ele teve realmente aquela curiosidade, né? Será que vale a pena eu instalar na minha casa? Então vamos conversar agora com o fundador da E-Solar Renováveis. É o Emerson Luiz de Oliveira. Tudo bem, Emerson? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Quer dizer que você chegou um momento lá que você queria instalar a placa de energia solar e foi ver, como curioso, é isso? Isso aí, exatamente isso. Como é que foi? Foi um momento onde que eu tive uma curiosidade, né, de estar entendendo o porquê que estava crescendo muito e cada vez a gente passava em alguns lugares e via um telhado com placa que ali não tinha, e de repente no outro vizinho, de repente no outro vizinho. E eu comecei a pesquisar sobre, já entendi o funcionamento, comecei a pesquisar sobre e vi que estava muito mais acessível do que já teve lá no início dessa jornada da transição, né? Sim. Então, despertou essa curiosidade, comecei a procurar algumas empresas para fazer esse orçamento, para fazer esse investimento. Foi 2021. 2021, Isso, recente também. Recente. Entendi. Então, pensei, por que não, né? Vamos entender, vamos ter essa curiosidade, vamos entender, vamos ver se está acessível, se é o momento de fazer o investimento. E acabei descobrindo que o que eu pagava, né, que eu tinha esse custo com a concessionária mensalmente, eu conseguia facilmente estar fazendo uma troca. Ao invés de eu pagar isso para a concessionária, eu fazia um crédito, né, com uma modalidade específica para esse tipo de investimento. Ia ter uma taxa de juros reduzida e, consequentemente, o que eu gastava, que era um gasto, né, com a concessionária, passou a ser um investimento. Então, eu troquei o valor que eu pagava de parcela pelo o que eu já tinha de comprometimento com a Celesc. Então, eu vi que estava muito acessível. E acabou para mim fazendo muito sentido. Hoje eu tenho mais liberdade e acabei optando por estar fazendo essa transição. Né, então, quer dizer que você instalou na sua casa, né? E aí você percebeu que ali tinha negócio. Tinha uma oportunidade de negócio. E como é que foi isso? Como é que você resolveu empreender nessa área? Foi praticamente instantâneo, porque a hora que eu vi, disse, meu Deus, se eu sei fazer conta, né, todo mundo sabe fazer conta. Se eu estou buscando uma alternativa de economia, é muito fácil a gente conseguir colocar no papel e entender que eu já tenho esse custo, eu posso transformar ele num investimento. E o investimento que eu estou fazendo, eu não preciso fazer nada para eu ter um retorno. Então, isso é uma segurança muito grande. Então, eu fiz esse investimento, né, para estar colocando, e ali eu já comecei a estudar um pouco mais o mercado. Na época eu gerenciava uma loja de veículos em Blumenau, no Vale Auto Shopping. Legal. E eu optei por estar fazendo essa transição. Muita gente me chamou de louco, até pela falta de conhecimento, né? Pô, você vai largar um ramo bom, né, um bom emprego, para estar investindo num outro segmento que tu não conhece, né, que é tudo muito novo. Muita gente tinha alguns mitos na cabeça. Mas será que vai funcionar minha geladeira, minha máquina de lavar, meu ar-condicionado? Mas a energia solar, ela trabalha em conjunto com a rede da concessionária, né? O que muita gente ainda não sabe, que não é uma substituição. Essa transição, ela trabalha em cooperação. Então, vai complementando ali, né? Isso. Se faltar energia solar, vai para... Isso, basicamente isso. Eles trabalham em conjunto, né? O sistema de energia solar, ele não substitui a rede da concessionária nesse tipo de cenário, né? Existem alguns modelos de equipamentos que eles chegam a substituir. Mas nesse que é o on-grid, que é 95% do cenário que a gente vê instalado por aí, ele não chega a substituir a rede da Celesc. Ele trabalha em cooperação, ou seja, durante o dia você tem a tua casa abastecida pela tua própria usina, né, pela irradiação que é captada pelas placas, e durante a noite a Celesc vai estar complementando essa energia para você não ficar sem abastecimento na tua casa. E todo o crédito que sobra, que você acaba produzindo a mais durante o dia, você não perde, né? Se você estiver passeando com a tua família, estiver em lazer e não estiver em casa, né?
o teu sistema vai estar produzindo, o teu consumo praticamente vai ser nulo, mas essa energia que você produziu, você não perde isso. Ele vai estar sendo encaminhado para a concessionária, através do cabeamento, mesmo que você recebe, você encaminha para eles vão te devolver isso em forma de crédito, você vai creditar, né? De que forma? Hoje, as pessoas nas residências, né, que não têm energia solar, elas têm um medidor que ele é capaz só de ler, né, o que entra na residência. Só que quando você coloca esse sistema de energia solar, eles vão lá e colocam um novo medidor que é chamado medidor bidirecional. Ele vai ser sensível para ler tanto que vai entrar na residência, quanto que a casa vai estar mandando de crédito. Então é aí onde que eles fazem essa comparação créditos e débitos, vão estar mandando a tua fatura. Olha só que legal. Porque, na verdade, você tem uma formação como eletrotécnico, né? Isso. Você já era técnico em eletrônica, é isso? Isso, eletrotécnico. Eletrotécnico. Né? Eletrotécnico. Entendi. Isso já há bastante tempo. Isso, já faz uns 10 anos. 10 anos. Uns 10 anos. Agora, quando você percebeu realmente que isso era negócio e você saiu, você era vendedor, você estava vendendo carro. Isso aí. Tinha uma boa comissão, estava meio que estável. Isso aí. E aí resolveu largar isso e começou a empreender. Sim. Agora, para você empreender nisso, o que você faz exatamente? Você vai até o cliente, pesquisa um pouco sobre como é que está a conta de luz dele e tal. Como é que você oferece esse teu serviço? Ótima pergunta. A gente tem algumas estratégias comerciais, né? Hoje na empresa a gente tem um marketing ativo muito forte. Certo. Conto com uma equipe de marketing que faz a parte de trabalho de tráfego pago, onde eles fazem umas campanhas direcionadas através de Google, Facebook, Instagram, as redes sociais que a gente tem hoje, né? Através do nosso site também, eles desenvolveram um site bem bacana, onde a gente tem esse contato do cliente que ele é de forma ativa. A gente também trabalha algumas prospecções, mas mais voltados à empresa, e a gente tem uma rede de indicação muito forte. A gente conta com um setor de indicação premiada, né? Um programa de indicação premiada, onde que o nosso cliente, onde que ele já está satisfeito com o resultado que ele teve, ele é a própria prova social, onde ele consegue mostrar o antes e o depois e indicar pessoas, né, que tenham um interesse em estar entendendo, tá vendo se é para ela o sistema ou não, né? Onde eles indicam, a gente consegue estar fechando o negócio, né, que é meio gol que a gente fala, né? A gente fechando o negócio, ele ganha um bônus, né, pela indicação como forma de reconhecimento também. E isso vem funcionando bem legal. Agora, quando você começou, foi em 2021, né, que você fez a transição de carreira. Foi difícil passar para essa transição? Ou como é que você começou lá? Chegou na porta de alguém e ofereceu? É uma boa pergunta. Eu fiz um estágio remunerado, né, numa outra empresa como vendedor para eu pegar a cancha, né, para eu ir entendendo como é que funcionava. Existem muitas regras que a gente tem que respeitar, né? Afinal de contas, a gente está fazendo uma usina na casa do cliente. Nós não estamos colocando um chuveiro a mais, uma tomada a mais. Claro. Né? Então, existem algumas regras de segurança mesmo da concessionária que a gente precisa estar respeitando e entendendo, fazendo um estudo de viabilidade antes de eu estar passando qualquer tipo de proposta para o cliente. Então, foi necessário passar por essa transição, né, tendo uma experiência com vendas numa empresa, também bem conceituada. Bacana. Então, você precisou primeiro mergulhar naquele mundo, né? Primeiro mergulhar. Da energia solar, isso, entender. fazer cursos. Então, isso significa que você estava apaixonado por esse ramo? Quer dizer, você viu que gostou mesmo dessa área? Gostei, porque até comentei com a minha família, com as pessoas que me chamam de louco, né? Falou, tá largando tudo. Eu disse, não, mas é a primeira vez que eu pego um produto, que eu consigo vender o produto, que ele faz sentido, ele muda a vida das pessoas e é uma coisa muito positiva. Eu não preciso me sentir que eu estou querendo, talvez, enrolar ou mentir para vender, né? O negócio, ele faz sentido. É só realmente fazer conta e ver que realmente ele faz sentido. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar explicando para o cliente, aí ele conversa com um cunhado, com um amigo, com alguém que já colocou, né? E ele acaba pegando esse feedback positivo de alguém que já tem essa experiência, aí fica fácil, fica bem mais fácil o nosso trabalho. Quando você tem esse primeiro contato com o cliente, você faz uma pesquisa primeiro na casa da pessoa ou numa empresa, né? Às vezes você pode instalar também empresas. E aí você, como é que é o teu passo a passo? Você analisa exatamente o quê para poder fazer a transição? Ótima pergunta. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é o padrão de entrada, ou seja, onde que está o relógio do cliente, o medidor, ver se ele está de acordo com o padrão da concessionária ou se é necessário fazer algum tipo de atualização. Ali a gente precisa também ver a potência do medidor que está instalado ali. Depois a gente fazer uma análise da estrutura para ver se vai estar suportando o peso das placas. Não é muito pesado, mas é importante fazer esse estudo. Quando é um sistema muito grande, é necessário a análise da parte de estrutura com o engenheiro civil, né? Uma empresa vai suportar
ver se o telhado suporta bastante placas, o peso delas, a distribuição das cargas, a questão da afiação, parte de aterramento e fazer um estudo em cima da fatura do cliente. Isso é o básico para a gente estar iniciando alguma coisa. Aí tem algumas consultas na Celesc que a gente precisa fazer, como transformador, potência transformador, né, para a gente conseguir realmente estar sabendo questão de prazos e tudo mais e estar oferecendo alguma coisa para o cliente, cumprir o que a gente vai prometer, né? E você também já indica mais ou menos assim da onde a pessoa pode comprar as placas e você tem também uma parceria com a Celesc para essa questão do financiamento das placas também, né? Isso, assim, nós fizemos o beabá todo, né? Barba, cabelo e bigode. Sim, tudo. Mas nós fizemos a indicação dos fornecedores, nós fizemos todo o levantamento para o nosso cliente dos fornecedores, os mais confiáveis, que vão conseguir depois prestar um pós-venda para ele. Esse primeiro ano de suporte ele é com a gente, mas depois o cliente ele quer contratar uma empresa que vai dar um pós-venda, mas ele também quer comprar um produto de uma empresa sólida no mercado, de uma empresa que tenha já alguma história. Sim. Então ele não quer comprar de um aventureiro ou de um importador, que daqui a pouco ele vai estar importando outra coisa e ele vai perder o acesso à garantia. É um produto de uma garantia bem ampla e de uma vida útil bem ampla também. Ele precisa ter essa segurança. Então a gente apresenta a proposta da relação de equipamentos que a gente vai estar utilizando para estar atendendo ele naquela demanda, né? Também o que a gente vai estar utilizando da parte que não compete ao kit, que é um kit que a gente chama kit fotovoltaico. Aí a gente apresenta também o que vai precisar da parte de infraestrutura, cabeamento, as proteções, aterramento, toda essa parte à parte, né? A parte de projetos e a parte de mão de obra. Então, o cliente ele tem a transparência de tudo que ele está pagando. O que ele vai pagar em material, né, o que ele vai pagar em kit, placas, o que ele vai pagar na parte de projetos, que é documentação, o que ele vai estar pagando de mão de obra e de outros materiais à parte. Então, é tudo bem transparente esse processo. Que bacana, hein? E para o cliente ali, é uma mão na roda, porque ele não vai precisar se incomodar com muita coisa, com burocracia, quer dizer, a E-Solar faz tudo isso. Faz tudo, né? Esse é uma dor que eu peguei no mercado. Muitos clientes, eles realmente não têm tempo e não querem estar fazendo isso, né? Eles querem justamente estar contratando uma empresa que vai pegar a dor deles e vai entregar o negócio pronto para eles, né? Sem eles ter que buscar um, buscar outro. Claro. Antes você perguntou sobre a parte de financiamento, a parte de banco. Isso é uma parte bem legal, onde que a gente consegue estar desenrolando e descomplicando todo esse processo para o cliente, essa parte financeira. Então, nós hoje somos credenciados com diversas instituições financeiras, né, diversas cooperativas, onde a gente tem a plataforma e consegue estar fazendo a simulação, buscando crédito para o cliente com a menor taxa de juros, né, e com uma carência muito boa. Hoje tem uns bancos aí que dá até 180 dias de carência. Olha só. Ou seja, todo esse período que a gente precisa para a parte de documentação, instalação, né, deixar tudo pronto para ele começar a gerar a própria energia, ele não vai precisar pagar nenhuma parcela, não vai ficar pesado para ele. Né? E em muitos casos, quando a gente consegue uma carência um pouquinho mais alta, ele já está ganhando dinheiro antes mesmo, né, de começar a pagar o investimento. Então, por isso a gente tem cada vez aí um sucesso maior quando a gente vai estar apresentando uma proposta na parte de financiamento. Aí tem a facilidade que eu comentei antes, que é sobre o valor da tua parcela, ele ser bem próximo ao que você já gasta. Em muitos casos, dependendo do que você gasta, o valor da tua parcela é mais baixo do que você consome. Então, você já entra economizando de cara, né? Quem não quer economizar. Olha só, que ótimo. Agora, só para a gente encerrar também, como é que fica, por exemplo, como é que está a tua empresa hoje, desde quando você começou, em 2021, imagino que começou com alguns clientes e tal, e como é que está hoje? Qual foi o crescimento da tua empresa até hoje? De 2021 até o cenário atual, a gente já está em mais ou menos uns 500% de crescimento. 500%? Puxa. Eu acredito, não puxando um mérito somente para a minha empresa, mas é uma maturidade do mercado, Alexandre, que acompanhou isso e a gente também colhe os frutos de um bom trabalho e as indicações que a gente vem trabalhando no mercado. Perfeito. Mas o mercado ele vem crescendo bastante, graças a Deus. O negócio realmente funciona, a própria prova social são os clientes que conseguem comprovar isso. Né? Você chegou a consultar o Sebrae para entender mais ou menos onde é que você estava se metendo? Bacana, bacana. O Sebrae foi um parceiro fundamental nessa jornada, né, do start da minha empresa, porque eu já sabia que o Sebrae era o parceiro do empreendedor. Então, eu pensei,
eu indo até o Sebrae, buscando a ajuda do Sebrae, né, eu não vou ficar rodando em círculos, eu vou cometer menos erros e meu crescimento vai ser acelerado. Então, a gente vai encurtar caminhos. E acho que foi uma das melhores escolhas mesmo que eu fiz. Chegou a fazer várias mentorias, cursos também? Eu fiz o programa Agentes de Mercado. Agente de mercado. Agente de mercado, muito bom, muito bom. Recomendo para outros empreendedores. E justamente para entender também esse mercado, né? Sim, nós fizemos análise, né? Contei com o auxílio da Luciana, me ajudou bastante. Nós fizemos análise SWOT, análise de riscos, analisamos os concorrentes, né? Onde eram os pontos fortes da empresa, os pontos fracos da empresa. Sim. Buscamos melhorar e evoluir, né? E também fazer a parte de um espelhamento nos pontos fortes dos nossos concorrentes e trazer, né? Fazer uma modelagem. Legal. Muito obrigado, Emerson, então, pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai inspirar muita gente também Espero a trocar, né? De energia. Valeu Bacana. mesmo. Obrigadão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o nosso Inovação em Pauta, trazendo aqui um gerente da Celesc que vai fazer a gente entender um pouquinho mais sobre esse mercado da energia solar. Não sai daí que a gente volta já já. De volta com o nosso Inovação em Pauta, hoje falando de energia solar. Agora há pouco, no primeiro bloco do programa, a gente conheceu um pouco mais, né, da história do Emerson, um visionário, um empreendedor que acabou apostando nesse mercado da energia para poder fazer com que mais pessoas tenham energia solar na sua casa ou mesmo no seu pequeno empreendimento, né? E agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a energia solar com o nosso convidado, que é gerente de conexão de micro e mini geração da Celesc Santa Catarina, Aislan de Souza. Tudo bem, Aislan? Olá, Alexandre. Como é que você está? Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom, pelo que a gente viu aqui do Emerson, né? Quer dizer que está crescendo cada vez mais esse mercado, as pessoas estão descobrindo mais a energia solar, ou ainda o pessoal pensa que é muito caro, é difícil? Como é que você vê isso hoje, hein? É importante esse comentário, embora pareça um assunto muito novo, né, para o público geral, mas essa regra das definições para a conexão de micro e mini gerador, elas foram escritas lá em 2012 ainda. A agência reguladora, a ANEEL, definiu os dispositivos necessários para serem atendidos para um consumidor normal poder gerar sua própria energia e injetar essa energia na rede da distribuidora com segurança. Olha só, então quer dizer que de um tempo para cá as pessoas estão descobrindo mais e percebendo que não é tão caro assim, que eu posso, está acessível. Exatamente. Houve também alguns subsídios da própria agência reguladora. Sim. E trazendo também as distribuidoras de energia trabalhando para poder também disseminar esse tipo de conexão. A Celesc, por exemplo, em 2016, 2017, teve um bônus fotovoltaico, que foi um projeto em que ela participou com 60% do valor da instalação do projeto em mais de 1.000 unidades consumidoras, né? Então, a partir daí que a gente percebeu que os consumidores começaram a entender que valia a pena instalar esse tipo de sistema em suas residências, em suas empresas, tá? Dá para, por exemplo, mostrar um dado desde 2017, 2020, os últimos anos, como é que estava antes, né, com as pessoas tendo lá a sua própria distribuição de energia ou geração de energia, e para hoje, quanto que aumentou? Então, desde 2012, por exemplo, em 2012 a gente teve um só? Um consumidor que em conectou. 2012. A gente pode chamar os visionários, né? Os consumidores que estavam na vanguarda do processo, Sim. porque realmente era um sistema caro. Claro, né? Então, sim. todo o sistema importado, as placas fotovoltaicas, os inversores importados. Então, bom, eu quero inovar, vou instalar na minha residência esse sistema. Aí, a partir daí, as distribuidoras começaram a entender que precisa de um estímulo maior, Sim. né? E a Celesc entrou com esse projeto que estou comunicando, que eu comentei. E em 2017, cerca de 1.000 unidades consumidoras com esse tipo de sistema, mas tinha 2.000. Então, a Celesc entrou com 1.000 projetos financiando, mas ao todo a gente tinha cerca de 2.000. 2.000. Então, ou seja, a distribuidora que ela trouxe realmente para dentro da sua área de concessão esse novo sistema, esse novo projeto de micro e mini geração. A partir daí, né, o mercado no Brasil todo ele foi se adequando, né? As importações começaram a ficar mais baratas, né? O retorno financeiro
dos consumidores que tiveram esse sistema instalado em sua residência começou a ser percebido. Então, foi paulatinamente, né, gradativamente, essas conexões começaram a se elevar. Para ter uma ideia de números, em 2020 a gente teve na área de construção Celesc cerca de 8 mil conexões. 8 mil consumidores entraram no sistema de compensação de energia. Certo. Em 2021 dobrou para 18. Dobrou, mais do que dobrou para 18. Em 2022 foram para 32 mil conexões. Ou seja, no ano anterior a gente tinha 18, no outro ano a gente praticamente dobrou. E agora em 2023 a gente teve um pouco menos do que isso, não houve essa relação, não dobrou a quantidade, mas também a gente estava ali em cerca de 25 mil conexões em 2023. Então, agora em março a gente bateu 100 mil conexões, unidades consumidoras com geração própria dentro do sistema de compensação de energia. Então você saiu lá de 2020 ou 2021 com 30 mil e agora estão com 100 mil. Quer dizer, praticamente mais do que triplicou. Mais do que triplicou. E esse dado ele traz também um desafio do setor como um todo e um desafio maior da distribuidora em se adaptar. Porque é uma tendência, das tecnologias que estão chegando, o consumidor, o comportamento dele também está se adaptando e a distribuidora tem que se adequar a isso, tem que se ajustar. Né? Então, entram os desafios para nós. Sim. Como poder absorver todas essas solicitações de conexão e como garantir que essas conexões sejam feitas de forma segura, que garantam qualidade de energia, não só para ele que está conectando, mas para os seus vizinhos, outras unidades consumidoras que fazem parte do mesmo circuito, da mesma rede. Quer dizer que todo dia na Celesc vocês têm novas solicitações de novos sistemas para poder, porque tem mais pessoas sempre buscando energia solar, é isso? Todo dia buscando mais energia solar, né? Então, quando a gente fala sobre esse assunto, ele impacta os setores da economia, de modo geral, porque aqui eu trato de setor de importação, eu trato do vendedor que vai bater na porta do consumidor, oferecer o serviço, mostrando os benefícios. Eu trago o responsável por fazer toda essa gestão do consumidor, fazer o pós-venda e também a tratativa com a distribuidora. Né? Eu costumo dizer que para uma conexão de microgeração, né, a gente tem 3 grandes entes ali envolvidos. Né? Eu tenho o consumidor, eu tenho o responsável técnico e eu tenho a distribuidora. Então, todos esses têm que estar alinhados para que lá no final a conexão desse consumidor seja feita de forma segura e todos fiquem satisfeitos. Né? Então, a gente tem um recado para o consumidor, e agora os empreendedores, que quando pensar ou quando chegar a oportunidade, né, de poder tomar uma decisão de instalar o sistema em sua empresa, contrate profissionais qualificados. Né? Então, esse é um recado que a gente tem, porque... A própria Celesc, por exemplo, indica alguns profissionais, não? A gente não pode fazer essa indicação, a gente não tem uma homologação de profissionais, né? Mas a gente tem uma parceria muito, muito próxima com o CREA, tá? E sempre quando a gente tem alguns assuntos que possam ser direcionados com uma melhoria na capacitação, a gente conversa com o CREA tem a sua universidade de CREA também, que consegue ajudar com qualificações, por exemplo. Você diria, por exemplo, que essa iniciativa do Emerson, né, que a gente viu agora no primeiro bloco, de incentivar, quer dizer, de mostrar para o cliente, fazer uma pesquisa para ele, mostrar assim, olha, você pode economizar aqui, você pode economizar tanto. Você acha que isso é válido, ter mais empreendedores nessa área? O fato de eu ter um profissional como o Emerson, assim, ajuda muito para a distribuidora. Porque a gente sabe que o Emerson quer cuidar desse empreendedor, ele vai ser responsável pela instalação, vai ser responsável pelas tratativas com a distribuidora e no final realmente sim, né? Ele vai ter o benefício de lá no final do mês, de eu ter um consumo da própria geração dele. Né? Vai ter momentos do dia que eu não vou precisar consumir da distribuidora, eu vou consumir da própria geração dele. Entendi. Hoje dá para dizer, em termos de valores mesmo, quanto é que uma pessoa consegue economizar hoje numa pequena empresa ou mesmo dentro de casa, tal? Dá para a gente dar um exemplo para o pessoal? Isso depende muito, né, essa conta, do sistema que eu vou instalar na residência ou na empresa. Depende de alguns fatores, né? Primeiro é o correto dimensionamento, né, do consumo dele
para o sistema que eu vou instalar na sua residência. O Emerson seria a pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Sim, mas ele vai pesquisar, Ele né? vai pesquisar, Ele vai saber exatamente. Mas de maneira geral, assim, depende do tamanho do telhado que ele tem disponível para eu instalar o meu sistema, né? E depende do consumo que ele tem. E depende dos momentos do dia que esse consumo é feito, né? Por exemplo, se eu tenho um consumo onde a geração, no momento de maior geração, esse consumo vai ser da geração, não vai ser da rede. Então, esse é o perfil do consumidor, o perfil do sistema produtivo desse empreendedor também impacta muito na conta final lá do consumidor. Entendi. Agora, hoje em dia, por exemplo, pela experiência que vocês têm, né? Essa busca pela energia solar aumentou em quantos %? Dá para dizer? Mais ou menos? Assim, vamos fazer uma conta do ano passado para cá, só para ter uma ideia. Sim. A quantidade de consumidores da Celesc, hoje a Celesc tem 3,5 milhões de consumidor por certo. aí. A gente aumentou nossos consumidores em 2,5%. 2,5%, certo? Do ano passado para cá, a gente aumentou em 50% a quantidade de consumidores com GD. Então, A geração? Com GD, a geração distribuída. Certo. Só para ter uma noção de como isso está acontecendo, comparando a quantidade de consumidores com a quantidade de consumidores com geração distribuída. Então, é uma tendência aí cada vez mais crescente. É uma tendência crescente e, de novo, o recado que a gente tem é sempre contratar serviços de profissionais qualificados, que entendam do setor e tentem comprovar também, já com um portfólio de clientes, para poder fazer essa adesão. Agora, qual é o papel da Celesc dentro dessa tratativa, no caso, né, entre o cliente, a distribuidora, tal? O que a Celesc assume, por exemplo, como a sua responsabilidade nessa questão? O papel da distribuidora é garantir que essa conexão de geração distribuída, micro ou mini geração, nessa instalação, seja feita de maneira segura e que não impacte na qualidade da energia dele mesmo, desse próprio empreendedor, e outras unidades consumidoras vizinhas, né? Então, a distribuidora tem o papel de garantir, eu permito que você se conecte, entendo que é um bom negócio para o senhor, só que não pode prejudicar o nosso sistema. Então, existem algumas regras técnicas que têm que ser atendidas também para essas conexões. Mas o que pode acontecer num caso desse? Que pode prejudicar, por exemplo, vizinhança? O que pode acontecer? A qualidade de energia impactada pela injeção dessa geração pode ocasionar um desequilíbrio de tensão, uma sobretensão nos vizinhos, né? Nele mesmo também, que pode impactar também a correta operação dos equipamentos internos desse empreendimento. Então, a distribuidora ele cuida, ela zela para que essa qualidade de energia esteja dentro dos parâmetros regulatórios. Se tiver algum problema, a Celesc vai lá e tenta melhorar aquilo ou afinar aquele... Se for de responsabilidade da distribuidora, a distribuidora corrige. Se isso não for possível, a própria característica de conexão que está sendo pretendida tem que ser ajustada. Agora tem aquela curiosidade, né? Para eu saber se é mais barato, se não é, tal. Hoje em dia, uma placa dessas custa quanto? Ou diminuiu quanto o valor já dessas placas? Porque agora, como está difundindo bastante, né? Assim, de novo, o Emerson seria o mais adequado para fazer isso. Mas a gente sabe que tem reduzido bastante esses valores. E existem diversos modelos, diversas tecnologias desses módulos fotovoltaicos. Existem módulos de 300 watts, existem módulos de 400 watts, existem módulos de 500 watts, módulos de 1x2, a área dele, né? A maioria vem sempre da China, não? A maioria, pelo que a gente entende, vem importada da China, a maioria. A maioria. Que acabam sendo mais baratos também, né? O volume, a quantidade a demanda também favorece essa redução. Com certeza. Vai chegar uma hora que a energia solar vai realmente suplantar talvez os outros tipos de energia, ou juntando com energia eólica, quer dizer, como uma energia limpa? A energia, o que a gente tem de energia limpa hoje? A energia hidrelétrica é uma energia limpa, né? A solar limpa, a eólica também é limpa. Mas um ponto sensível da geração solar é que é uma geração intermitente. O que quer dizer isso? Eu dependo do sol. Se passa uma nuvem, eu já começo, num sistema que está consumindo dessa geração, eu começo a consumir da rede. Então, essa oscilação que não é uma energia firme que a gente comenta, ela faz com que o sistema da distribuidora tenha que ser robusto,
como se essa geração não estivesse ali o tempo todo. Quando ela faltar, a distribuidora vai ter que garantir que a energia esteja ali de qualidade também. Então, se você tivesse que resumir agora e dizer quais são os cuidados que as pessoas, os empreendedores, precisam ter na hora de escolher, né, essa mudança para a energia solar, quais são os cuidados que você recomendaria? Um ponto sensível que a gente chama atenção é que o empreendedor contrate profissionais qualificados que entendam do setor. Né? A qualidade do sistema instalado vai depender desse serviço que um profissional com qualificação pode oferecer. Maravilha. Olha, Aislon, quero te agradecer pela presença aqui no nosso programa e até nos permitir que a gente possa entender um pouco melhor sobre esse mercado, né, que está crescendo cada vez mais. Com certeza. Muito obrigado. Estamos à disposição, Alexandre. Obrigado. Beleza, brigadão também. Nosso programa Inovação em Pauta de hoje está terminando, a gente volta na próxima ocasião. Até lá.